Glória a Deus. Queridos, me foi passado um tema, falar sobre a Páscoa, né? Aproveitando aí esta ocasião. Acho que dá para enxergar aqui, sem o óculos. Muito bem, então Páscoa, queridos, tem a ver com chocolate, né? Tem a ver com ovo, com coelho. Né? Você pode ver que como acontecem milagres na Páscoa, né? Você vê um coelho botar ovo, é um milagre, né? E o ovo de chocolate ainda mais, né? É um milagre maior ainda. Então Páscoa, se você assistir a televisão, se você vê aí as coisas pela ótica da TV, Páscoa é uma festa que tem a ver com chocolate, com ovo, com coelho. Lá no grupo do meu trabalho, várias pessoas desejaram Feliz Páscoa e botavam um coelhinho, né? Feliz Páscoa, botavam um coelho, né? Então, é uma festa no mundo, né? Que você aproveita, os lojistas aproveitam para vender chocolate. Então, tem tudo a ver com chocolate, né? Essa é a Páscoa sob a ótica da TV, do comércio. Mas eu não estou aqui para falar dessa Páscoa, tá certo? São duas Páscoas completamente diferentes. Eu vim aqui falar da Páscoa bíblica. Amém? Não se preocupe que eu não vou deixar você com vontade de comer chocolate, mas não tem problema. Ontem mesmo eu comi um ovo de Páscoa. Não dessa Páscoa bíblica, eu comi um ovo dessa Páscoa aí comercial. Comi 2 ovos logo, né? A gente hoje ganhamos uns aí. Então não tem problema, você pode comer seu ovo de Páscoa, comprar, pegar o seu coelho de Páscoa, enfiar na boca, engordar. Mas vamos aqui estudar a Páscoa de acordo com a Bíblia, de onde é que vem essa palavra, o que significa, qual a aplicação para os nossos dias, para nós cristãos. Nós devemos celebrar a Páscoa. Muito bem, queridos, a Páscoa, eu não sou especialista em festas judaicas, mas dei uma pesquisada rápida só para a gente contextualizar. A Páscoa é uma das 7 festas judaicas celebradas na época de Jesus. A Páscoa é a primeira, que é no hebraico Pessar, tem a festa dos pães asmos, a festa dos primeiros frutos, que é o Yom Kipurim. Tem um nome bem estranho, mas são celebradas lá em Israel. O Pentecostes, né, que vem 50 dias depois da Páscoa. A festa das trombetas, a festa da expiação, que é bem conhecida, o Yom Kippur. Era quando o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo de Israel. E finalmente a Sucote, que é a festa dos tabernáculos. Então a Páscoa foi a primeira festa instituída por Deus. Ela aconteceu ali no livro de Êxodo, nós vamos ler. E aí eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, se você quiser acompanhar a Bíblia, se você quiser abrir a Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 12... Vamos ler aqui dos versículos 1 até o 14, é quando Deus estabelece a Páscoa. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Eu peço que você já vá lendo e já vá tentando enxergar aqui Jesus Cristo, certo?
E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, que é a gordura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra, na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Só até aqui mesmo, irmãos. Muito bem, então aqui nós vemos o estabelecimento da Páscoa bíblica. Veja que aqui não fala nada de ovo, de chocolate, de coelho, essas coisas. Era um cordeiro mesmo, era um sacrifício. E esta festa, irmãos, no dia seguinte dessa celebração, à noite, foi quando veio o anjo da morte sobre todo o Egito. E aquelas casas, as casas do povo de Israel, que tinham o sangue daquele cordeiro que foi sacrificado, e aquele sangue estava lá na verga, aquela viga da porta, no umbral, em toda aquela estrutura da porta, estava lá o sangue na entrada da casa, e ali Deus deu livramento ao povo de Israel e castigou, fez o juízo sobre o Egito. No dia seguinte, o faraó mandou o povo ir embora, foi a gota d'água ali, e o povo foi embora, e aquele período dele foi exatamente o início da contagem dos anos para a nação de Israel. Então, para um israelita, a Páscoa, ela representava uma libertação. Daí você já pode ir trazendo para a sua mente que Jesus para nós é a nossa Páscoa, certo? Então nós vamos ver isso que está lá no Novo Testamento. Então, a Páscoa representava e representa libertação. Ali a nação de Israel passou efetivamente a existir. Eles antes eram escravos no Egito, e a partir da Páscoa eles se tornaram verdadeiramente uma nação. Algum tempo depois, Deus vai lá e dá a lei, organiza todo o povo para que eles pudessem realmente dar prosseguimento ao plano de Deus. Então, Páscoa, a palavra Páscoa, ou Pessar, no hebraico, quer dizer passar sobre ou pairar sobre. Então traz dois sentidos aí. Passar sobre, ou seja, o anjo da morte, ele pularia as casas dos israelitas, e o juízo cairia apenas sobre o Egito. Se a gente trouxer para o Novo Testamento, o Egito representa o mundo caído, o mundo perdido. Então, Jesus, nós vamos ver que Jesus, esse cordeiro, ele representava Jesus, representava aquele que seria o Cordeiro de Deus, e em Cristo nós obtemos o livramento do juízo de Deus que virá sobre toda a humanidade. Então, Páscoa representa livramento, libertação.
Ou quer dizer também pairar sobre, ou seja, Deus estava ali protegendo o seu povo do juízo, né? Então é livramento, é libertação. Quando aconteceu a Páscoa e Deus livrou o povo dele, a nação de Israel começou a existir. Então a Páscoa, ela representa também o início de uma nova vida. No caso do povo de Israel, eles deixaram de ser escravos e passaram efetivamente a ser um país, uma nação. Para nós cristãos, a Páscoa representa o início da nossa caminhada com Cristo. Nós deixamos espiritualmente de pertencer ao mundo caído e nós passamos a pertencer ao reino de Deus. Então a Páscoa representa o livramento do juízo de Deus, mas representa também o início de uma nova caminhada, o início de uma nova vida em Cristo. Então, amados, nós vamos ver aqui alguns paralelos, aqui no versículo 5, falando do cordeiro, né? O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, este cordeiro que era sacrificado, que foi sacrificado na Páscoa, ele não podia ter defeito. Tinha que ser um cabrito, um cordeiro perfeito. Não podia ter o olho furado, não podia ter doença. Ele era perfeito. Era jovem, né, relativamente jovem, só com 1 ano de idade. Cristo tinha que vir, esse cordeiro representa Cristo. Então Jesus veio como Cordeiro de Deus e ele tinha que ser, ele foi sem mácula também. Representava aqui esse cordeiro sem mácula, sem mancha de defeito, de doença, representava ali Jesus Cristo que veio para ser o nosso cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele não tinha mácula, ele não tinha mancha, ele não foi manchado pelo pecado. Então ele pôde realmente morrer ali na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Jesus ele não estava ali pagando pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado. Ele estava pagando pelos nossos pecados. Então a Páscoa representa isso aí. E era uma festa que representava, que apontava, né? Era uma festa profética que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. No versículo 7, a orientação de Deus aqui para Moisés, né, que era para o povo, diz assim: tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqui o sangue do cordeiro que era colocado na porta, né, das casas, obviamente é fácil da gente, nós que somos cristãos, a gente entende que era o sangue, representava ali o sangue de Jesus que seria derramado em nosso lugar por nossos pecados. Ali Deus estava deixando claro que o pecado do povo tinha um preço, que era o preço de sangue. A Páscoa representa esse sacrifício que Jesus fez e era necessário passar o sangue na porta. Deus via o sangue, né? O anjo da morte via o sangue. Hoje, queridos, Deus ele olha para nós e ele vê este sangue. Ele vê o sangue de Jesus. Exatamente por isso é que nós temos livramento. Nós não somos livrados por Deus da morte, do juízo, por causa de nós mesmos. E isso mostra um princípio muito fundamental da salvação, que é a salvação pela graça de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. A fé em Jesus, a fé no sacrifício de Cristo. Então, o cordeiro tinha que ser imolado e passado do sangue, porque Deus estava mostrando ali, e agora hoje para nós, que o sangue de Jesus é necessário para a salvação. Ninguém pode ser salvo pelas suas próprias virtudes.
Toda a humanidade precisa ser salva por causa de Jesus. E esta mensagem da Páscoa, ela deve ser usada por nós para trazer a evangelização. Aproveitar para evangelizar, para explicar às pessoas o que é realmente a Páscoa. Da onde vem esse negócio de Páscoa, que não tem nada a ver com chocolate, com ovo. Pensei que o pessoal fala, aproveite a oportunidade, né? A gente geralmente aproveita, né? Para trazer o real sentido da Páscoa, que é a salvação pela graça. Então, como é que uma pessoa é livrada por Deus? Ela é livrada por Deus da morte eterna através do sangue de Jesus Cristo. Veja que a Páscoa simplesmente é uma evangelização, né? A gente está evangelizando aqui, mas este é o sentido da Páscoa, o sentido real da Páscoa. Muito bem, então continuando aqui, no versículo 8, diz: naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Então, pães ázimos, o que é isso? São pão feito sem fermento, parece um biscoito, ele não é macio não. Lá no Novo Testamento, Jesus explica, e há outras passagens bíblicas que mostram que o fermento, ele tem um símbolo, ele simboliza o pecado. Então, quando Deus ordenou que eles comessem o cordeiro com pães ázimos, estava representando ali você ter uma vida sem pecado. É claro que a gente aceita Jesus, ainda temos os nossos defeitos, mas o objetivo é esse. Jesus não veio para salvar você, já que a salvação é pela graça, né? Que é aquele velho conflito. Se eu sou salvo pela graça, então eu não posso continuar pecando? Não pode, não deve, né? A gente é salvo para viver uma vida sem pecado. Nós não tínhamos condições de viver uma vida de santidade sem que Deus viesse e transformasse o nosso coração. Porque o homem sem Cristo, ele é pecador por natureza. Por mais que ele seja bonzinho, por mais que um homem separado de Cristo, ele frequente a igreja, por mais que ele faça obras de caridade, por mais que ele visite os enfermos, por mais bonzinho que ele seja, ele ainda é pecador por natureza. Isso está lá no livro de Efésios também, no capítulo 2, que diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Então não adianta o homem fazer boas obras, porque as boas obras, elas não têm como transformar você na sua natureza, na sua essência. Somente Deus, através de Jesus, é que nos transforma em nossa natureza, em nosso espírito. Uma vez transformado em seu espírito, você precisa procurar viver uma vida equivalente a essa, de pães ázimos, né? Uma vida de santidade, uma vida sem pecado. Jesus salva a gente para que a gente possa viver para Deus, viver uma vida sem pecado. Ele não salva a gente pela graça para que a gente continue pecando e vamos para o céu assim mesmo pecando. Não é para isso que Jesus salva, tá certo? Então, os pães ázimos representam isso. O cordeiro tinha que ser comido com os pães ázimos. Representa uma vida de sinceridade, de justiça, de verdade, conforme está lá no Novo Testamento. Eu não vou pegar os textos do Novo Testamento, para também não se delongar muito, né? Então, ele tinha que ser comido, ele era assado no fogo. O fogo, irmãos, representa as provações. Jesus, o Cordeiro, ele veio ao mundo e ele foi crucificado, ele foi muito provado. Tentaram matar Jesus, Jesus foi confrontado muitas vezes, foi acusado, foi chamado de Beelzebu, disseram que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, disseram que ele estava louco, a própria família dele disse que ele estava louco, estava fora de si. Ele depois foi perseguido, tentaram matar ele lá em Nazaré, levaram ele para jogar lá de cima do morro lá de Nazaré, ele escapou. Então Jesus veio em meio a provações. O fogo, ele representa essa provação que Jesus passou por ela e que nós passamos por ela também. Então, eu e você
não fomos chamados apenas para receber de Cristo a vida eterna, uma vida gloriosa, maravilhosa no céu, prosperidade, riqueza e alegria e tudo mais. Tudo isso sim faz parte, Deus tem para nós coisas boas, mas junto com isso vem também perseguição. E esse fogo aqui representa perseguição, tribulação. É a ardente provação que Pedro fala lá nas suas epístolas. Quanto mais você se dedica a Cristo, quanto mais você diz: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Quanto mais você diz: eu quero crescer, eu vou contra o sistema pecaminoso, eu vou viver uma vida de santidade, uma vida voltada para o Senhor, mais você desfruta das bênçãos de Deus, mas também mais você atrai para você tribulação, provação. Estas provações, elas servem para purificar a sua fé. Isso está escrito no livro de Tiago e no livro de Pedro também. Deixa eu ver aqui. Tem uma parte aqui que ele disse não podia deixar. Está aqui no versículo 10, né? Deixa eu ler o 9 ainda. Era para comer tudo do cordeiro. Isso aqui para nós hoje, na Páscoa de hoje, Jesus é a nossa Páscoa, certo? Essa parte aí, ela representa algo que, infelizmente, eu tenho visto muitas pessoas, elas caírem nisso aí. A pessoa quer Jesus, ela quer, eu concordo, eu quero frequentar uma igreja, eu quero crescer em Cristo. Mas quando chega em certas partes da Bíblia, né, quando chega em certos mandamentos de Deus, então a pessoa, ela já, peraí que essa parte aí não dá para mim não. Eu quero Jesus, mas eu quero só um pedaço do cordeiro. Eu quero deixar de lado essa parte aqui de oferecer a outra face. É muito difícil para mim, eu não quero essa parte não de Jesus. Eu quero só a paz, eu estou precisando de paz. Eu quero só a paz do reino de Deus. Esse negócio de ser chamado de fanático eu não quero não. Bem, o cordeiro tinha que ser comido todo. Então, ou você aceita Jesus todo, ou você não vai conseguir desfrutar do reino de Deus. Um versículo bem conhecido é aquele do amor, né? A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Tem várias passagens bíblicas que mostram, irmãos, que nosso compromisso com Cristo, ele precisa ser completo, total. E é isso que representa aqui nesse versículo sobre a Páscoa. Nada dele deixareis até amanhã. Então não podia deixar, se sobrasse mesmo, a pessoa está estufada de tanto comer cordeiro, erva amarga, né? Não aguentava mais, tinha que queimar, porque não podia sobrar. As ervas amargas também, elas representam aquilo que Jesus disse assim. Tem uma passagem que Jesus diz, né? Aquele que quer me seguir, aquele que quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ervas amargas. Quem já comeu aqui alguma erva amarga? Oriana, você come e dá aquela coisa ruim que desce, né? Aquela coisa ruim, amarga, gengibre, né? Uma vez eu estava todo empolgado, botei uma pimenta, sabe, bem empolgado, e botei na boca, que desceu, minha filha ardeu tudo, eu comecei a tossir sem parar, e tomar suco para ver se parar. Então, erva amarga, ela desce, você engole, né, e tem aquela coisa ruim que desce. Quando nós temos que negar a nós mesmos, funciona como uma erva amarga. Às vezes que eu quis dizer alguma coisa, mas eu sabia que aquilo não era bom, eu tive de me conter, né? Uma tentação que você é tentado ali, e você tem que dizer não. Isso funciona como uma erva amarga. O cordeiro precisava ser comido com a erva amarga. Representa
a sua negação às suas próprias vontades, que desce amargo, muitas vezes, né? Não sei se se lembra daquele livrinho que o apóstolo João comeu lá em Apocalipse. Quem se lembra dessa passagem? Ele comeu o livro, era doce como mel, mas quando desceu, ficou amargo. Você ouve essa palavra, você se enche de fé. A palavra de Deus, ela é doce. Muitas vezes, irmãos, em pregações, né, aquela pregação, aquele poder, e eu, né, gostando, que coisa maravilhosa, aquela pregação sobre fé, oh glória, você fica fortalecido, aí você sai da igreja, no outro dia, vem uma aprovação em cima daquilo que você ouviu, aí é amargo, não é doce. Quando você tem que botar a fé em ação, quando você, né, se alegra aquela pregação de cura, aquela pregação de amor, aquela pregação de esperança, aí vem a aprovação, e você tem que pôr em prática a palavra, é amargo, não é doce. É difícil. Então é o Cordeiro Jesus, trazendo para nós a nova aliança, Jesus, ele vem com esse amargor também. Aqui nós não pregamos, não podemos pregar aquele evangelho que venha, dê dinheiro para a igreja e Deus vai multiplicar na tua vida. Seja fiel no dízimo, nas ofertas, que amanhã Deus vai te dar uma casa nova, uma mansão. Deus vai te dar um carro do ano. Venha, né, sacrifique aí o seu dinheiro e Deus vai multiplicar e vai te dar isso e vai te dar aquilo. É tudo no natural, é tudo despertando a cobiça das pessoas. Esse não é o evangelho bíblico. Deus, eu creio num Deus que supre, eu creio sim, nós somos prova viva disso, nós já recebemos, Deus nos deu, e quando eu digo deu, Ele deu mesmo, eu não comprei, a gente recebeu carro já, casa, Deus deu, a gente orou, Deus, né, a gente coloca em primeiro lugar o reino de Deus, Deus supre as nossas necessidades, Deus prospera. Pra você ter uma ideia, quando eu casei com a Oriana, a gente se converteu um ano depois, o único bem que eu tinha era uma guitarra velha, tonante, né? Tomara que não dê problema. Tonante, que era, a gente conhecia como pau elétrico, que era ruim a bichinha, viu? Mas ajudou, eu treinei muito nela. Então, e Deus foi nos acrescentando, a gente foi colocando o Senhor em primeiro lugar, Deus multiplica. Mas vem com perseguição, vem com críticas, você precisa vencer as tentações, né? Desce amargo muitas vezes. Mas tem um bom fruto. E nada deixareis. Aí no versículo 11, ele diz: e assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Tudo isso tem a representação, se você vê lá no Novo Testamento, por exemplo, em Efésios capítulo 6, ele fala da armadura da fé, então ele fala dos pés calçados. Tá certo? Quem sabe aqui o que é cingir os lombos, né? Eu já expliquei, não sei se o pessoal se lembra. Ele diz aqui, ó, você deve comer o cordeiro com os lombos cingidos, certo? Estou vendo o pessoal olhando assim com a cara meio estranha, eu vou explicar de novo. Cingir os lombos, certo? É uma expressão usada na Bíblia. Naquela época, irmãos, não existia calça. Pelo menos que eu saiba, não existia não, né? Você pode, quem assiste filme aí antigo dessa época aqui, você vê que as pessoas usavam túnicas. E a túnica, ela é como um vestido. Homens e mulheres usavam vestidos, túnicas, certo? Inclusive essa história de que a Bíblia diz, né? Eu acho engraçado quando tem gente que diz, não, a mulher não pode usar calça, porque a Bíblia diz que roupa de homem é roupa de homem, roupa de mulher é roupa de mulher. É bíblico, a mulher só pode usar saia. Mas na época bíblica, homem e mulher usavam a mesma coisa, túnica. A diferença da túnica do homem para a túnica de mulher era enfeite. A da mulher vinha com uns enfeitezinhos, às vezes, né? O do homem era uma túnica, era um vestidão mais seco, né? Quadrado. Então, biblicamente falando, era túnica, certo? E para você, eu nunca vesti vestido, né? Graças a Deus, porque, né, hoje temos... O homem tem que usar calça porque é a nossa cultura.
Eu não sei como é correr de vestido, mas eu acho que deve ser difícil, né? Alguma mulher já tentou correr de vestido? Se for apertado, tem uns que eu acho que é quase impossível até andar, né? Alguns vestidos aí que tem um povo até usa, né? Irmãos, eram túnicas, e para você correr, para você andar, para você guerrear, fazer qualquer coisa, era difícil. Então, eles pegavam, botavam aqui, eles amarravam, eles puxavam a túnica, davam um nó, amarravam. Tem até uns vídeos lá do canal do ministério que eu botei um videozinho mostrando como é que eles amarravam a túnica. Isso é cingir os lombos. Tem nada a ver, né? Lombo também, enfim, mas cingir os lombos era isso. Você pegava a túnica, levantava, amarrava e virava tipo um calção. Com isso você tinha mobilidade para você correr, para lutar, para fazer qualquer coisa. Então, no Novo Testamento, essa questão de cingir os lombos quer dizer, ela tem uma representação que significa você estar preparado. Preparado para quê? Você está sóbrio, como diz o apóstolo Pedro. Sede sóbrios e vigiai. O que é sóbrio? Sóbrio é uma pessoa que não bebeu, né? Tem um bêbado e tem um sóbrio. Sóbrio é aquela pessoa que está consciente. Você e eu precisamos estar preparados, conscientes das coisas de Deus, vigilantes, sabendo que você tem sim uma guerra, você tem um inimigo, você tem Satanás que lhe persegue, que busca lhe atacar, e você tem que estar preparado. É isso que para nós hoje o Novo Testamento representa esse cingir os lombos, os vossos sapatos nos pés, ou seja, eles tinham que estar prontos. Por que eles tinham que estar prontos? Porque no dia seguinte, de madrugada, né, o anjo da morte passou à meia-noite, no dia seguinte, logo cedinho, eles tinham que, como diz hoje, né, vazar do Egito. Tinham que pegar o beco, vazar. Então eles tinham, Deus orientou, ó, fique preparado. Hoje, irmãos, nós precisamos estar sempre assim, sempre preparados. Por quê? Porque Jesus ensinou que Ele pode vir a qualquer momento. E você tem que estar preparado, vigilante. E Jesus conta a parábola do ladrão. Ó, você se lembra do ladrão. O ladrão, ele pode chegar a qualquer momento. Nenhum ladrão vai mandar uma carta, pelo menos se espera que ele não mande uma carta dizendo, um e-mail, uma mensagem, olha, de 11h40 eu vou para a tua casa, eu vou roubar a tua televisão, viu? Não, o ladrão não vai fazer isso, né? Você já viu algum ladrão fazer isso? Não. Eu já vi um ladrão na internet pedindo desculpa, porque estava roubando o camarada lá, pedindo desculpa. Havia outros casos do cara ir devolver, mas o cara avisava de tal hora eu vou roubar você. Ninguém faz isso. Então, Jesus disse, você tem que estar preparado o tempo todo, vigilante com relação às tentações, vigilante com relação à volta de Cristo. Você não sabe quando é que Jesus volta. Então você, como até Mário falou, a questão da ressurreição. Será que nós acreditamos na ressurreição? Será que nós acreditamos, estamos vivendo nessa fé de que Jesus pode voltar agora? E aí o que é que eu estou fazendo para Ele? O que é que eu estou, como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo de forma sóbria, ciente disso, dessas verdades. A Páscoa, ela tinha que ser comida de forma sóbria, ou seja, você tem que estar vigilante, tem que estar com os lombos cingidos, todo mundo comendo, todo mundo pegava a túnica lá, amarrava entre as pernas, virava um calção, com os sapatos nos pés, cajado na mão, preparado para partir. E a Bíblia diz que nós devemos viver assim. Claro, dentro da nova aliança, né? Preparados o tempo todo, focados em Deus, pensando no reino de Deus, compreendendo o reino de Deus, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento, né? E prontos para servir a Ele, prontos para fazer o que quer que Deus queira de nós. Então, isso é a Páscoa
na nova aliança, aliás, na velha aliança, que representa essas coisas na nova, e nós vamos agora para a nova aliança ver os versículos. Eu já citei esses versículos, mas vamos ver eles para a gente preparar para o encerramento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha aqui essas figuras que eu falei para você, né? Eu fui explicando aquelas coisas lá da Páscoa. Veja aqui, 1 Coríntios 5, 7 diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Lembra? O pão asmo é pão feito sem fermento. Lá no versículo 6 ele fala do fermento. Mas vamos continuar no versículo 7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então já vemos aqui o que eu já falei. Aquela Páscoa representa Cristo e toda a obra de salvação que Deus fez em Jesus Cristo. O fermento, né, que eram os pães asmos, pães sem fermento, que era uma festa, eles tinham que passar 7 dias, se eu não me engano, comendo pão sem fermento. E aí vem na nova aliança a revelação de que o fermento, que é aquela coisa que incha, né, dá aquela aparência de algo que não é. Não sei se você já parou para pensar, por que o fermento tem essa significação aí, tem esse sentido? Porque se você comprar certos pães aí, em algumas padarias, como já comprei, o pão, você pega aquele pão, quando bota no saco, chega em casa, o bicho já está amassado, se você apertar um pouquinho, vira só aquela bolacha, né? Por quê? Porque era fermento. O fermento é que faz inchar a massa e dá uma aparência de algo que não é. O pecado, ele faz a gente inchar e dá uma aparência de algo que não é. Ele passa algo que ele não é verdadeiro. Então é por isso que o fermento, ele representa a questão do pecado. Então Cristo é a nossa Páscoa e precisamos nos limpar do fermento velho para que sejais uma nova massa e tal. Muito bem, vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 1. João 1, 29. Diz aqui: no dia seguinte, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João falou Cordeiro de Deus, João Batista estava falando, ele estava trazendo à memória a imagem da Páscoa. Os judeus conheciam isso muito bem. A Páscoa era e é celebrada por eles todos os anos, mas não com chocolate, nem com coelho, nem ovo de coelho de chocolate, ou ovo de chocolate de coelho, né? Eles não tinham esse negócio de ovo, de chocolate. Eles tinham o cordeiro mesmo, eles matavam o cordeiro e faziam todo aquele procedimento, porque Deus, aquele procedimento todo era uma preparação para a vinda de Jesus. E aí João Batista chega e diz: esse é o cordeiro. E o povo entendeu, porque eles tinham a Páscoa. Não foi nada estranho para o povo aquilo ali. Jesus era o cordeiro da Páscoa, o verdadeiro, né? O cordeiro, aquele bicho, animal, era só uma representação. Lá em Hebreus capítulo 10, versículos 10 e 12, diz assim: na qual vontade temos sido santificados pela oblação, sacrifício, né, do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, falando de Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Então Jesus foi o sacrifício perfeito, aquele que realmente, efetivamente pagou os nossos pecados. Tudo aquilo ali do Velho Testamento era apenas uma sombra, eram
imagens, eram figuras, né, que Deus queria colocar no povo judeu, né, para que eles pudessem compreender aquilo que haveria de vir, que era o sacrifício de Jesus Cristo. Como eu falei, a Páscoa, ela representa o início de uma nova vida. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele fala isso aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando você se converte ao Senhor, Ele torna você uma nova criatura em espírito. Você, claro, você vai ser transformado no corpo, haverá ressurreição, haverá o arrebatamento, onde nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Aquela Páscoa do Velho Testamento apontava para a verdadeira Páscoa, que é exatamente esta nova vida em Cristo. Você se converte ao Senhor e o seu espírito é mudado, você é transportado do império das trevas e passa agora a ser cidadão, a ser povo de Deus, nação santa, né? Como diz lá em 1 Pedro capítulo 2. Então nós hoje temos esta nova vida. O povo de Israel teve uma nova vida no sentido de que eles saíram da escravidão, se tornaram uma nação independente. Hoje nós que estamos em Cristo nos tornamos povo de Deus, nos tornamos novas criaturas. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 15 a 17, bem conhecido, né? Diz: para que todo aquele que nele crê, né, em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus é o Cordeiro de Deus, que através dele todo o mundo é salvo pela fé em Jesus Cristo. Aquela Páscoa representava isso. Representava a salvação, toda a salvação em Jesus Cristo. A Páscoa foi só para aquele povo, o povo de Israel, a Páscoa do Velho Testamento. Mas a verdadeira Páscoa, ela é para o mundo inteiro. É o livramento, né? Pessar, Páscoa. Deus em Cristo, vendo o sangue de Cristo na sua vida, você é livrado da morte. Você é livrado do julgamento eterno. Esta é a Páscoa verdadeira. A Páscoa judaica era uma sombra da Páscoa verdadeira. Queridos, e para concluir, eu quero mostrar a você que nós, a igreja, celebra a Páscoa. Para nós, irmãos, a Páscoa, ela não é apenas uma festa uma vez por ano. Não existe nada no Novo Testamento que diga que a gente, né, tem igrejas que fazem, aproveitam para evangelizar e tal. Mas a Páscoa em Cristo, ela é todos os dias. Nós usufruímos dela todos os dias. E nós celebramos ela de forma diferente do Velho Testamento. Você vai ver, por exemplo, em Marcos. Vamos lá para Marcos, no capítulo 14. E aí eu vou encerrar com essa passagem. Marcos capítulo 14, versículo 12 até o 17. Nós vamos ver aqui Jesus celebrando a Páscoa do jeito judaico. Diz aqui, Marcos 14, 12, diz: e no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado, preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam
como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Então, os discípulos de Jesus, eles prepararam a Páscoa no tempo certo, usando todos os rituais do Velho Testamento, porque Jesus estava ali ministrando ainda debaixo da velha aliança. E aí Jesus foi para lá, e vamos lá agora no versículo 22 a 24, diz assim, veja, aí nós vamos ver algo muito importante para nós, os cristãos, nós na nova aliança. Aqui Jesus muda a cerimônia de Páscoa. Nós praticamos esta aqui. Vamos ver. Foi exatamente na celebração da Páscoa que Jesus estabelece a Santa Ceia. Então hoje os cristãos, eles celebram a Páscoa, mas de acordo com a nova aliança, na Santa Ceia. Aqui no versículo 22, eles estavam comendo a Páscoa, e ele diz aqui, ó, e comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoando e partiu e deu-lhe, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, todos beberam dele, e disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado, ou da nova aliança. Então aqui Jesus estabelece a ceia do Senhor, não mais com a gente matando um cordeiro, sacrificando ele, passando sangue, aquela coisa toda. Não mais assim, mas lembrando o que Jesus fez, usando o pão e usando o cálice que a gente celebra todos os meses. Esta é a nossa Páscoa e esta é a nossa celebração da Páscoa. Tá bom? Então, não tem problema, né? Tem igrejas que fazem cultos de Páscoa e faz toda aquela coisa lá. Aproveita para evangelizar, né? Você aproveite para falar da verdadeira Páscoa, que é Cristo, e, né, Deus abençoando para que as pessoas possam ouvir e, né, em vez de ir atrás só de chocolate e do coelho, vai atrás da salvação, do livramento que Deus deu através de Jesus Cristo, que é representado pela Páscoa hoje. Aliás, que era representado pela Páscoa antes, tá bom? Então Deus abençoe a todos.